Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Bom, todos os olhos do mundo estão voltados para a reunião do G20. Vamos lançar nosso repórter na Europa, Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. De fato, os olhos do mundo voltados à Alemanha, Hamburgo, onde começou hoje a reunião do G20. Só que a situação do mundo em 2017 é um pouco mais complicada do que o normal, e a gente pode perceber isso pelo fato de que a principal notícia dessa reunião de um grupo que tem 19 países mais a União Europeia é o encontro do presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia pela primeira vez, Donald Trump e Vladimir Putin. As imagens dos dois se cumprimentando, trocando uma rápida conversa lá no Congresso de Hamburgo, já circulam pelo mundo essas imagens. Mas a gente não pode esquecer que o G20 é um grupo que foi criado já há bastante tempo. Em 2008, depois da crise de 2008, 2009, começou a ganhar uma outra posição ao redor do mundo, porque os países mais desenvolvidos perceberam que era preciso trazer à mesa os países emergentes que surfavam naquela época na onda no super ciclo das commodities. Alguns países, né, se aproveitaram muito disso à época, como o Brasil, por exemplo. Outras economias seguem firmes, como a da China, mas a Rússia também sofre um problema financeiro sério nos últimos anos. De qualquer forma, essa participação dos emergentes ela acabou sendo relegada a um segundo plano mesmo, e hoje o G20 tem uma reunião que é bastante esquisita, pelo menos no que diz respeito às notícias que chegam lá da Alemanha. O principal assunto do dia não pode ser o encontro entre dois presidentes da República, entre dois presidentes, né, num evento que serve para discutir o futuro do planeta, trazendo 19 países ao mesmo local. Mas ainda assim, é o que temos nesse momento. O presidente Donald Trump vai se reunir também com o Vladimir Putin nessa tarde. Agora está sendo realizada lá na Alemanha a primeira sessão de trabalho entre os chefes de Estado, que já se reuniram um pouco mais cedo e agora estão trabalhando para tentar decidir os problemas do mundo. O principal deles, pelo menos na pauta da Alemanha, é o Acordo Climático de Paris. A chanceler Angela Merkel vai tentar convencer o Donald Trump a mudar a posição dele, que surpreendeu o mundo, de sair do acordo climático que foi assinado a duras penas pelo então presidente Barack Obama, e agora o Donald Trump ameaça jogar pelo ralo todo esse acordo. Outro ponto importante também é a crise dos refugiados, que vai ser discutida por lá, a situação da economia mundial, tudo isso com o Brasil sendo deixado à margem. O presidente Michel Temer chegou hoje de manhã lá na Alemanha, mas não tem destaque nenhum. A gente pode olhar aqui as manchetes na Europa, todo mundo falando sobre o assunto, mas de fato o Brasil não aparece mais entre os países mais importantes nessas negociações, até porque existe um mundo de fantasia, né, nos nossos líderes. O presidente Michel Temer, por exemplo, chegou lá hoje dizendo que está tudo bem com a economia, falou que não temos grandes problemas para resolver, pelo menos nessas poucas palavras que ele deu lá na Alemanha. Vamos ouvi-lo. A crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados muito positivos. Não, pode levantar os dados que você verá que nós estamos crescendo no emprego, estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe crise econômica. Tá vendo? Não sei se vocês já sabiam disso, mas segundo o presidente, a crise acabou, já dá para comemorar aí no Brasil. Essas foram as palavras do presidente Michel Temer, que não vai ter nenhum encontro bilateral com outros chefes de Estado. É muito comum nessas reuniões, como eu disse, o presidente Michel Temer, o presidente Donald Trump, melhor dizendo, vai se encontrar com Vladimir Putin, Angela Merkel se encontra com a companheira dela, que é a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. Esses encontros bilaterais são muito importantes nessas reuniões de cúpula, mas o Brasil, infelizmente, tem outros problemas para resolver nesse momento. Não temos problemas. Você está sendo pessimista, Ulisses. A crise já passou. Inclusive ele falou... O presidente avisou que já passou. A questão dos empregos, tal. Temos quase 14 milhões de desempregados, mas o que isso significa? Na verdade, o presidente está confundindo os dados, né, da relativa pequena, mas há uma recuperação econômica, seria bom ele ter citado os dados, tal, mas dizer que nós continuamos numa situação muito difícil. Mas ele confundiu uma coisa com outra. Agora, o mais importante, me parece, é o que você disse dessa falta de acordos, de conversas com outros chefes de Estado e chefes de governo, que era fundamental, né? Mas ele tinha cancelado a viagem. Primeiro disse que ia, depois cancelou.
Depois diz que não tem encontro com ninguém. Na última hora, claro, até para ter essas fotos que você destacou, essa do Putin e do Trump, vão arrumar alguém, ele vai tirar foto com alguém, etc. tal. Mas é a última viagem dele com o presidente da República ao exterior. Certamente não fará mais nenhuma outra, porque ele não será presidente por muito tempo. Agora, é lamentável que não é o Temer que não está sendo recebido, é o Brasil. Aí é que Brasil, mora. exato. Aí é que é triste, né? Mas o risco é que o presidente anterior chamou o nosso presidente anterior de o cara. Esse pode ser chamado de o cara de pau. Essa declaração dele foi totalmente infeliz, né? Ignorar a crise que está aqui no Brasil. Ok, Ulisses, obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Joseval. Muito bem lembrado essa situação aí, que foi numa reunião do G20 também, aqui em Londres, em 2009, se não me engano, quando o Barack Obama chamou o presidente Lula de o cara.